Polícia Federal cumpre mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em mais uma fase da Operação Lava Jato. Em 9 meses, 400 das 2.600 zonas eleitorais passaram por rezoneamento, economia e equilíbrio. Passa a ser obrigatória agora a certidão negativa de antecedentes criminais. Então, o motorista de Uber e outros aplicativos, eles têm que ter essa certidão negativa. Este ano, os ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, foram homenageados pelo Superior Tribunal Militar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mais uma fase da Operação Lava Jato está nas ruas em São Paulo, Goiás e no Ceará. A Polícia Federal cumpre mandados do Supremo Tribunal Federal para investigar pagamentos de empresários a políticos. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei, que tem mais informações dessa operação, né, Gabriel? Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesta fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal e também a Justiça apuram supostos pagamentos feitos por empresários a políticos. O objetivo, segundo as investigações, é de conseguir benefícios por meio de contratos fictícios. Foram 8 mandados expedidos pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, todos eles de busca e apreensão. E como o Cadu disse, Rafaela, eles foram cumpridos em São Paulo, Goiás e também Ceará. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado pelas informações, Gabriel. Agora com você, Cadu. Obrigado, Rafaela. E o ministro Edson Fachin negou o pedido de liminar do prefeito de Águas de São Pedro, no interior paulista, Paulo Sérgio Barbosa de Lima, que pretendia suspender a decisão da Câmara de Vereadores, que recebeu denúncia contra ele e determinou a instalação de comissão processante. O político é investigado por possíveis irregularidades na compra de cestas básicas. O ministro destacou que, até o momento, não existe nenhum fundamento relevante para impedir o trabalho de investigação da Câmara de Vereadores. E a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu representantes de associações de juízes agora pela manhã. Um dos temas discutidos foi a necessidade de mais segurança para os magistrados. 24 presidentes e vices das associações regionais e 7 diretores da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, estiveram no encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Entre os assuntos debatidos, os juízes pediram uma maior participação das associações regionais na magistratura, reajuste para os juízes aposentados e maior segurança. Isso porque só no ano passado, 100 juízes foram ameaçados de forma grave. Este ano, 4 juízes do trabalho procuraram a ANAMATRA para registrar as ameaças sofridas. Em relação à segurança, a ministra fez referência ao que ela, como presidente do CNJ, estruturou, uma diretoria para este efeito, com 2 delegados da Polícia Federal. E nós apresentamos a ela um quadro que ela já conhecia, de que estas demandas de segurança e, portanto, de ameaças a juízes têm crescido muito na Justiça do Trabalho. E ela própria observou isto, que se de início eram mais comuns na Justiça Criminal, hoje são muito comuns na Justiça do Trabalho e também na Justiça de Família. E até por conta disto, postulamos que, na medida do possível, essa diretoria seja, inclusive, expandida, talvez com mais delegados da Polícia Federal. Para disputar um cargo, não basta ter o nome na urna. O trabalho não é só do candidato, mas também do partido político. E hoje é o último dia para as legendas que não têm estatuto definirem as regras gerais de atuação. Em toda eleição, vitória significa responsabilidade. Mas nessa disputa está em jogo o futuro de cada cidadão. Por isso, candidatos e partidos precisam ser claros. O eleitor não pode e nem deve ficar perdido. Na urna, tudo que é aleatório fica de lado. Afinal, a gente vota porque concorda com as propostas, não é mesmo? E quais são elas? Bem, isso é o partido que tem que responder. E tem que ser tudo certinho, por escrito, no papel. É obrigatório e tem prazo. No dia 10 de abril, que são 180 dias antes da eleição, os partidos políticos têm que traçar suas diretrizes principais para a eleição. O que são essas diretrizes principais? Como o partido tem um caráter nacional, o órgão nacional, se o estatuto não prevê absolutamente nada a respeito, se prevê, prevalece o estatuto. Se o estatuto não prevê, o órgão nacional tem que se reunir e dizer quais são as nossas diretrizes para as eleições próximas.
As informações devem ser publicadas no Diário Oficial da União, pela Direção Nacional do Partido Político. O documento tem que declarar as normas para a escolha e substituição de candidatos e formação de coligações. Nós podemos nos coligar com qualquer partido? Não, nós não vamos nos coligar com o partido A, B e C, ou nós obrigatoriamente teremos que nos coligar com os partidos C, D e E, ou seja, o partido vai definir a regra geral de sua atuação durante o processo eleitoral. Sem regra, não há como tornar a candidatura válida perante a Justiça Eleitoral, e muito menos verdadeira diante do eleitor. Já está valendo a lei que dá autonomia aos municípios para definir regras e fiscalização ao transporte por aplicativos. Com normas mais claras, os motoristas e passageiros devem contar com mais segurança e benefícios. O transporte por aplicativo conquistou muita gente. Esses transportes são bons, tem um bom atendimento e o preço é mais acessível. A gente chama, vem rapidinho, não demora, eles não negam corrida por ser perto, sabe, muito perto, eles não negam. A falta de uma regulamentação preocupava o setor. Por isso, foi sancionada a lei que confere aos municípios estabelecer as normas para o funcionamento desse tipo de serviço. Até então, cada empresa seguiu uma diretriz diferente, como, por exemplo, o limite do ano de fabricação do veículo. A fiscalização também deve ser feita pelo município. Eduardo trabalha como motorista há 2 anos e acredita que, com a regulamentação, os profissionais da área vão ter mais benefícios. A gente passa a ser de fato uma categoria, né? Antes eram motoristas aí avulsos e que infelizmente sofremos aí muitos abusos também por parte das empresas de aplicativos. A partir da regulamentação, abre-se agora um leque para que a gente consiga negociar tanto com as empresas quanto com o Estado algum tipo de melhoria para os motoristas. Especialistas acreditam que a medida vai adequar o serviço às necessidades de cada região. O não cumprimento das exigências previstas em lei caracteriza o transporte ilegal de passageiros. Esta advogada, especialista em trânsito, diz que os passageiros também devem ser beneficiados com a regulamentação. Passa a ser obrigatória agora a certidão negativa de antecedentes criminais. Então, o motorista de Uber e outros aplicativos, eles têm que ter essa certidão negativa. É interessante também que, a partir de agora, quem quiser fazer o trabalho, né, de Uber ou outros aplicativos, tem que ter um seguro para o passageiro em caso de acidentes. Então, eles vão ter que contratar seguros. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. STJ nega pedido para que grupo de médicos cubanos continue trabalhando no Brasil. Os médicos moveram ação contra a União para garantir a permanência no programa Mais Médicos, nas mesmas condições que os demais profissionais brasileiros e estrangeiros. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender integralmente a eficácia de lei estadual de Rondônia, que fixa o subsídio de procuradores e cria novos cargos de procurador-geral e adjunto. A liminar vale até o julgamento definitivo da ação pelo plenário do STF. O Superior Tribunal de Justiça nega liminar para a renovação do vínculo de cubanos com o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos já trouxe milhares de profissionais cubanos para o Brasil. Pelo acordo de cooperação internacional entre o Brasil e Cuba, o tempo de permanência dos médicos no país é determinado em contrato. Mas um grupo de 33 profissionais cubanos entrou com um recurso no STJ pedindo a renovação do vínculo com o programa. Os médicos moveram ação contra a União para garantir a permanência no programa Mais Médicos, nas mesmas condições que os demais profissionais brasileiros e estrangeiros, incluindo o recebimento integral da Bolsa Formação e sem a necessidade de firmar qualquer outro instrumento aditivo. Mas a União alegou não haver vínculo contratual com os médicos intercambistas cubanos e, por isso, não teria ocorrido afronta ao princípio da isonomia. O relator do recurso no STJ, ministro Og Fernandes, afirmou que o perfil temporário da contratação está expressamente definido na legislação. De acordo com o ministro, os critérios estabelecidos na lei referente ao programa Mais Médicos são claros e objetivos e cabe à coordenadoria do programa deliberar sobre a continuidade ou não das atividades dos profissionais do Brasil. Portanto, não seria possível presumir que houve uma ofensa ao princípio da isonomia ou que a administração teria agido com motivação discriminatória.
A segunda turma do STJ negou o recurso dos médicos contra a decisão de primeira instância, que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Mas o processo segue na 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Entrar com uma ação na justiça em casos trabalhistas requer atenção e muito cuidado na hora de apresentar as provas. Isso porque quem perde a causa ou parte dela pode ter que pagar os honorários do advogado de quem ganha. Com a reforma trabalhista, o pagamento de honorários advocatícios chegou ao centro das discussões jurídicas. No TRT da Bahia, a primeira turma já reconheceu esse direito. Em ação ajuizada antes da nova lei, determinou a empresa Prosegur Brasil e a seu ex-funcionário que paguem honorários aos advogados. Neste caso, a decisão judicial no primeiro grau, na vara, foi já posteriormente ao início da vigência da lei, então nós entendemos pela aplicação desta nova regra nesses casos todos que venham a ser julgados a partir de 11 de setembro de 2017. Agora, quem perde uma causa ou parte dela, paga os honorários do advogado de quem ganha nos itens negados no processo em valores fixados entre 5% e 15% do total da ação. Ajuda e prejudica ambas as partes, né? Que quem for o sucumbente que venha a perder acabará pagando os honorários advocatícios em favor do advogado da parte contrária. Para o presidente da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, a tendência é que essa nova regra de pagamento de honorários iniba o trabalhador de entrar na justiça. Essa criação do pagamento dos honorários, ela somente visou, na minha modesta opinião, criar mais um empecilho para o trabalhador alcançar o seu direito. Criar mais um empecilho para que os advogados ajuizassem ações defendendo seus clientes. O risco de ser condenado a pagar altos honorários pode ser evitado, desde que o trabalhador esteja seguro das provas constantes na reclamação. Naquelas situações onde a dúvida é muito elevada sobre o seu direito, ou eventualmente quando você não tem ainda uma prova, não conseguiu produzir ou não tem uma prova dos fatos que você alega, é melhor não correr o risco. A Companhia Vale do Rio Doce vai ter que pagar indenização de R$60 mil a um auxiliar de topografia vítima de acidente de trabalho. Por causa do acidente, ele ficou com sequelas permanentes e sem condições de trabalhar. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia havia retirado o pagamento de indenização por considerar que, apesar da má conduta do empregador de não proporcionar um ambiente laboral saudável, era responsabilidade do empregado o ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, além da culpa da empresa no acidente. De acordo com o processo, uma rocha se deslocou no momento em que o profissional inspecionava galerias da Companhia Vale do Rio Doce. Com isso, ele teve a mão e o braço direito esmagados, o que o deixou incapacitado para o trabalho. Na justiça, o trabalhador argumentou que a empresa teve culpa no acidente por permitir detonações perto do local onde ele estava. Já a Vale afirmou que a culpa era do trabalhador, que não verificou se o local era seguro para a vistoria. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, entendeu que ficou configurada a existência de danos morais em razão do acidente, uma vez que o trabalhador ficou com sequelas permanentes. Além disso, o ministro ainda ressaltou que a jurisprudência trabalhista entende que a configuração do dano moral não depende de comprovação da existência, sendo presumida a ocorrência do fato danoso. Por unanimidade, a terceira turma aceitou o recurso e restabeleceu a sentença em relação à indenização por danos morais. E para falar sobre as leis trabalhistas, recebemos o Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, Leonardo Osório. Muito obrigado pela sua participação, doutor, aqui no estúdio da TV Justiça. Antes de mais nada. Obrigada, doutor Leonardo. Seja bem-vindo. A primeira pergunta eu queria que o senhor esclarecesse qual o principal causador dos acidentes de trabalho hoje no país. Existe ainda no nosso país uma cultura de falta de prevenção. Então, a principal causa da maioria esmagadora dos acidentes diz respeito à falta de organização do trabalho, uma falta de prevenção adequada e a não antecipação dos riscos que podem ser ocasionados por aquele trabalho.
Doutor, eu tenho alguns números aqui que eu gostaria, e às vezes os números até enganam, eu gostaria de conferir alguns detalhes. Entre 2012 e 2017, a Previdência gastou mais de 26 bilhões de reais com pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios acidentes, pensões por morte de trabalhadores. Este ano, os gastos já ultrapassam 1 bilhão. Esses números indicam que o país gasta muito com esse tipo de situação? E esse dinheiro poderia ser revertido em educação, em formação, em outras medidas, né? Sim, gasta bastante, inclusive quando analisamos e percebemos que a maioria esmagadora, mais de 90% desses acidentes poderiam ser evitados. Então, esse dinheiro, na maioria dos casos, está sendo gasto para custear trabalhadores que estão sem condições de exercer suas atividades porque foram vítimas de um acidente de trabalho ou acometidos de uma doença ocupacional. Eram trabalhadores que eram para estar recebendo salário e não benefício previdenciário. Agora, doutor Osório, nós vimos na reportagem agora, né, Cadu, uma decisão do STJ a respeito de um trabalhador que também teve participação na condenação. E aí eu perguntei para o senhor, né, mas o trabalhador também, ele teve uma parcela de culpa ali? Seria isso? O trabalhador participa também ou ele pode ser penalizado? Nessa decisão, né, pelo que eu observei, o que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu é que, em que pese ter tido uma parcela de culpa para o trabalhador, o acidente aconteceu por falta de prevenção da própria empresa. Então, é muito comum nos processos que estão sendo discutidos junto à Justiça do Trabalho que as empresas procurem colocar essa culpa de uma forma exclusiva no trabalhador para não serem obrigadas, não serem condenadas pelo Poder Judiciário a pagar as indenizações que são devidas porque elas não adotaram as medidas adequadas de proteção. E isso serve um pouco também para a gente tentar desconstruir aquele mito de que o equipamento de proteção individual é o mais importante. Os EPIs são importantes, sim, mas na gradação do que deve ser feito para evitar um acidente, evitar uma doença, o EPI está na última colocação. Agora, eu falei que nós vimos uma reportagem do STJ, não, é do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O senhor abordou uma questão interessante agora, que foi a questão dos equipamentos de proteção individual. E a questão do tipo de trabalho que é efetuado, por exemplo, em indústrias, que envolve equipamentos e a necessidade desse equipamento. A maioria dos acidentes acontece nessas situações ou são aqueles acidentes, por exemplo, de transcurso entre um local e outro? Que tipo de acidente é que marca mais o Brasil? Hoje nós temos um aumento muito elevado nos acidentes de percurso, é fato. Mas temos tido muitos acidentes em indústrias, por exemplo, muitos acidentes relacionados à má utilização de máquinas e equipamentos, máquinas que estão obsoletas, que não estão adequadas àquilo que determina a norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, mas que foi construída através de uma discussão tripartite. Poder Executivo, Ministério do Trabalho e Emprego, trabalhadores e empregadores. Então, hoje nós precisamos mudar, como eu sempre falo, sempre gosto de frisar, um pouco essa cultura, né, de que o EPI ele é aquilo que de fato vai evitar o acidente. Todo o trabalho tem que ser analisado, tem que ser feito um programa de prevenção para ver se é necessário algum tipo de equipamento de proteção individual. Caso necessário, ele tem que ser utilizado, mas temos sempre que ter em mente que o que as empresas têm que fazer é investir em organização, prevenção e, no caso, nos equipamentos de proteção coletiva, não nos equipamentos de proteção individual. Agora, doutor Osório, o MPT ele tem alguma sugestão para minimizar esses acidentes com equipamentos, com máquina? Atualmente, o Ministério Público do Trabalho entende que a norma regulamentadora número 12, ela é bastante adequada, ela, caso observada, ela serviria para reduzir de forma substancial o número de acidentes de trabalho. Agora, infelizmente, é uma norma que tem sofrido ataques de alguns setores da sociedade, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, na agenda política da CNI, consta como um dos grandes pontos que a CNI tem que discutir esse ano, a discussão sobre a NR12. De fato, a NR12 ela tem que ser discutida sempre, mas ela tem que ser discutida no ambiente adequado. Existe uma comissão trabalhista permanente da NR12, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação de empregados e empregadores, discutindo as adequações dessa norma. Então, a adequação sempre é necessária, sempre é adequada, mas não podemos nunca falar em suspensão, em sustação, como tem sido ventilado, por exemplo, no Congresso Nacional. Maravilha, doutor Osório. Mais uma vez, obrigada pela participação e pelas informações também. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, ministros do STF são homenageados pelo Superior Tribunal Militar. Este ano, os ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, foram homenageados pelo Superior Tribunal Militar.
Em cerimônia realizada nesta terça-feira, o Superior Tribunal Militar entregou medalhas de honra ao mérito a pessoas e instituições que prestaram serviços relevantes à Justiça Militar. 2 ministros do Supremo foram homenageados. Este ano, os ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, foram homenageados pelo Superior Tribunal Militar. Eles receberam a medalha Gran Cruz, o maior reconhecimento da Corte. A condecoração é entregue a pessoas e instituições que tenham prestado serviços relevantes à Justiça Militar da União. E comemora também os 210 anos do STM. Mulheres e homens que, por imposição legal, recebem a ordem de, compondo uma unidade militar, sair às ruas, armados, nos uniformes que o caracterizam, de forma hierarquizada e disciplinadamente, para defender as leis, a ordem, a sociedade, enfim. A Justiça Militar da União, hoje, como no passado, encontra-se pronta em todos os seus níveis para responder a este desafio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, lança amanhã, às 6 horas da tarde, o livro Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil. Isso aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Cadu, a obra é resultado de uma tese de livre docência definida pelo ministro na Faculdade de Direito da USP e aborda de forma didática a origem, o desenvolvimento e os pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. Um caminhoneiro ganhou Vamos lá, então, como eu ia dizendo, um caminhoneiro ganhou na justiça o direito de receber o pagamento de horas extras negado por uma empresa de fertilizantes. A decisão do TST levou em consideração o sistema de rastreamento do veículo via satélite, que permite o controle da jornada do profissional. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia reformado a decisão da primeira instância e retirado o pagamento das horas extras com base em artigo da CLT, que exclui o direito às horas extras para empregados que exerçam uma atividade externa, que não possibilite a fixação de horário de trabalho. No processo, o caminhoneiro afirmou que todas as viagens eram programadas pela empresa, tendo horário de início e previsões de término pré-estabelecidos. O motorista ainda disse que trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite todos os dias e que o veículo possuía rastreador via satélite. Para o TRT, não foram encontrados elementos que levassem à conclusão de que havia a possibilidade da empresa fiscalizar a jornada de trabalho do caminhoneiro e, por isso, retirou o pagamento das horas. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento. Para o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, houve má aplicação do artigo da CLT que trata sobre o tema. O ministro explicou que o TST tem entendido que o sistema de monitoramento e rastreamento permite o controle de jornada de trabalho. Por isso, o recurso do trabalhador foi aceito, ficando restabelecida a sentença que determinou o pagamento de horas extras ao caminhoneiro. O Tribunal Superior Eleitoral, depois de um trabalho de quase um ano, conseguiu organizar, Rafaela, com servidores e equipamentos, boa parte das zonas eleitorais. Pois é, Cadu, o rezoneamento foi necessário para promover um equilíbrio entre o número de eleitores e a demanda local. Com isso, algumas zonas eleitorais foram extintas. Aqui, uma zona eleitoral para 300 mil pessoas. Já na outra ponta do país, um posto de atendimento igualzinho, com a mesma estrutura, para 3 mil pessoas. Não parecia justo, né? Foi aí que o rezoneamento apareceu e os TREs entraram em ação junto com o TSE. Aí eles redistribuíram com a extinção de algumas zonas, caso fosse necessário, e passaram para o TSE. Aí, de posse de todas as resoluções, o TSE homologou as resoluções dos regionais. Durou uma gestação. Em 9 meses, 400 das 2.600 zonas eleitorais passaram por rezoneamento. O resultado da expressão matemática foi bem prático: economia e equilíbrio. Com o rezoneamento foram extintas aproximadamente 400 zonas eleitorais. Isso permitiu que, com a redistribuição do eleitorado dentro das zonas, a Justiça Eleitoral criasse os postos de atendimento. Os postos de atendimento vão
vão atender o eleitorado no alistamento eleitoral, numa segunda via, numa transferência de município. Quer dizer, o eleitor vai ter a justiça eleitoral próxima dele. E um posto de atendimento ele tem um custo mais baixo do que uma zona eleitoral. Não foi fácil fazer o rezoneamento, mas não é tão difícil assim explicar. Ele enxugou de um lado e ampliou do outro, só onde realmente o trabalho transbordava. E ninguém ficou sem o serviço eleitoral em lugar algum. Esse rezoneamento terminou com as propostas, com as resoluções encaminhadas pelos tribunais e homologado pelo TSE, e já executando essa redistribuição do eleitorado, a gente considera ela como concluída. Daqui para frente, a gente recebe dos regionais pedidos de criação de novas zonas, redistribuição de eleitorado, mas fora desse processo de rezoneamento, seguindo o trâmite normal de um protocolo que é o CZE, que é a criação de zona eleitoral. E o Jornal da Justiça quer contar com a sua participação, mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal, interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61, claro, o prefixo de Brasília, 992606116. E o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã. Até amanhã.